Romanos capítulo 2, parte 4. Romanos 2 eu chamei de o justo juízo de Deus. Vimos até aqui 6 princípios. E o 7º princípio é que o juízo de Deus é segundo a realidade, não segundo a sua religião ou sua religiosidade. E no caso do judeu que pensava que ele ia escapar do juízo por causa dele ser judeu e ter a lei, e também vai ser por comparação entre o que praticou e o que não praticou. E essa parte vai dos versículos 17 até o final do capítulo. Então vamos fazer uma leitura e comentamos à medida que lemos. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído em lei, e confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então, Paulo está falando sobre o judeu, que ele se gloriava, de saber a vontade de Deus, de aprovar as coisas mais excelentes. Ele se gloriava que eles eram instruídos na lei e que eles eram guias dos cegos, dos cegos espirituais. Eles diziam que eles viam, os outros todos estavam cegos. Eles diziam que era luz para quem estava em trevas, que eles instruíam os loucos, que eles ensinavam as crianças, que tinham forma do conhecimento e da verdade na lei. E eles ensinavam isso. Mas só que eles não ensinavam isso a si mesmos, porque eles pregavam uma coisa e não viviam. Eles pregavam sobre o roubo e roubavam. Eles pregavam sobre o furto, furtavam. Eles pregavam contra adultério, adulteravam. Eles abominavam os ídolos, mas eles cometiam sacrilégio a desonrar a Deus. Eles se gloriavam na lei, mas transgrediam a lei. Então eles tinham esse repousar na lei, eles acharam que não tinha problema nenhum. E isso era uma espécie de hipocrisia, que é um pecado que assedia todos nós. Jesus alertou sobre isso. A hipocrisia leva o homem a se sentar no tribunal como juiz dos demais, sem olhar para si mesmo, sem bater no peito. Tem misericórdia de mim, Deus, sou um pecador. Eles, como povo escolhido, eles viviam nesse estado. E é cuidado comigo e você, que achamos que conhecemos a Deus, que temos a palavra de Deus, que andamos na verdade de Deus. Muito cuidado para não pregarmos para os outros, não pregarmos para nós mesmos. E aí vamos cair no mesmo ponto que os judeus caíram. Eles tinham muita revelação, mas eles não tinham entendimento. Eles tinham muito conhecimento, mas sem entendimento, na verdade sem revelação, por causa dessa hipocrisia. O que acontece com o hipócrita? O hipócrita tem um interesse intelectual, na verdade, mas não põe em prática. Interessa talvez por belos discursos, belas pregações, mas sem forma e sem vida, e sem poder para mudar de vida as pessoas. Está, em geral, satisfeito consigo mesmo, com sua vida espiritual. Ele vai dizer que está sempre bem com Deus. Eu estou bem com Deus, eu não preciso de nada, porque ele não vai se humilhar, ele não vai fazer aquela oração de um vídeo que eu fiz alguns dias atrás, aquela oração corajosa de Davi, examina-me, sonda, esquadrinha o meu coração,
né? O hipócrita vai fazer isso. Ele pode também abominar a idolatria e viver cercados de ídolos pessoais, além de desonrar Deus pelas suas transgressões. Por quê? Lá no versículo 24 diz: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Eu pergunto, como isso é terrível nos nossos dias? Será que eu e você que proferimos o nome de Jesus, né, não temos levado as pessoas a blasfemar de Deus pelas nossas vidas e atitudes? Porque Paulo vai dizer aqui para o judeu: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Isso vale também para o crente, o cristão de hoje, né? Se, pois, a incircuncisão, que é o gentio, guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão, o gentio, não será reputada como circuncisão, porque o que interessa não é ser circuncidado ou não, mas a prática da lei e da verdade, ou lei perfeita da liberdade. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. É interessante esse ponto, né? No juízo de Deus, então, que não é segundo a sua religião, segundo aquilo que está a placa da sua igreja, o que está pregado lá no muro da sua igreja, ou na entrada dela, isso não tem valor diante de Deus, mas tem valor que está inscrito no coração, né? Porque aí Deus vai apresentar alguém que não tinha aquilo, mas que praticava a verdade, e essa pessoa vai te julgar no dia do julgamento. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, né? O judeu, ele tinha no Talmud mais de 600 mandamentos. Então, sobre a circuncisão, que era um sinal da aliança entre Deus e Abraão, sinal de que pertencia a Deus, eles perderam o entendimento, o significado do sinal, que era apenas um sinal, né? Um sinal que eles eram filhos de Abraão e que eles tinham aliança que Deus fez com Abraão, né? Mas eles se tornaram transgressores dessa aliança, né? E aí a circuncisão para eles não tinha valor, porque o sinal não é maior do que o que está no interior, né? Se os gentios vêm, cumprem a lei de Deus que está gravada no coração, eles iam julgar os judeus, né? Em contraste. Então, o que Deus quer é que a sua lei, seus mandamentos sejam obedecidos. Logo, ser judeu não é algo meramente exterior, mas tem que ser algo do coração, né? Daquela aliança que Deus fez com Israel, né? Nós precisamos pertencer à casa de Israel, né? A vida verdadeira é a vida no espírito, não na letra, né? Pessoa que se apega à letra se torna legalista e faz normas para si e para os outros. Não pode isso, não pode aquilo, tem que vestir isso, tem que vestir aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que guardar esse dia, não pode guardar aquele, e por aí vai. Essas coisas não têm valor diante de Deus, né? Não podemos botar nossa confiança na nossa nacionalidade ou no fato de pertencermos a alguma religião ou alguma igreja, ou mesmo o conhecimento que temos da Bíblia, né, de Jesus, porque não é sua fé que te salva, mas é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que é um instrumento
de justificação, né? Lembra que não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, do gentio, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé. Então, a justiça de Deus é revelada no Evangelho e pela fé você é salvo, essa fé que Deus te dá, que é um dom de Deus. E que Deus, quando te dá o dom da fé, ou que leva você a crer, ele muda o seu coração, ele te regenera, que é uma obra do Espírito Santo. O seu papel e o meu papel é nos arrependermos, é bater no peito e pedir perdão. Deus, me perdoa, eu sou um pecador, eu preciso de transformação, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, eu preciso ser liberto dos meus pecados. E aí você vai começar a dar fruto para Deus. Então, no juízo, Deus pode apresentar a um judeu transgressor da lei, ou um crente, ou alguém que diz que crê em Deus, mas é transgressor da lei, da palavra de Deus. Ele vai apresentar inúmeros gentios, entre aspas, que praticaram a lei em seus corações. Esse princípio vale para todos que se chamam pelo nome do Senhor. Se você se apoiar numa falsa religião, você pode ser julgado por aqueles que você desconsidera. Então, terminamos aqui o capítulo 2, que fala do justo juízo de Deus. No capítulo 1, vimos o Evangelho da Salvação, que o coração do Evangelho é a glória de Deus. O Evangelho revela a justiça de Deus pela fé, por causa da ira de Deus. Aí desdobramos essa ira em termos de gentio e judeu, porque a ira fala do justo juízo de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te dê entendimento. Se você tiver dúvida, faça comentários, faça perguntas, sejamos desafiados. Dê o like também. Vamos trabalhar junto para que a palavra de Deus se espalhe por todo esse mundo. Que o Senhor te leve pelos caminhos do arrependimento, que a bondade dele te conduza ao arrependimento e que o Senhor te mostre a sua verdade. Em nome de Jesus. Um grande abraço.